dia 5 de maio, transfere o comando do clube. Participaram da regata 32 velejadores, disputando 3 categorias: laser, windsurf e hobbycat. Apesar do tempo nublado e o vento fraco, os velejadores proporcionaram um verdadeiro baile sobre a água do rio Guamá. Mas o bom da festa ficou para depois, com a entrega de troféus aos campeões. A Capitania dos Portos. Pelo segundo ano, a regata se realiza em comemoração ao aniversário da Companhia de Docas do Pará. Este ano, 31 iatistas participaram da promoção nas águas da Baía de Guajará, marcando os 142 anos da CDP. Foram 6 na categoria laser, 6 na categoria hobbycat 14 e 19 na classe windsurf, onde se destacou o garoto Vitor Melo, de 15 anos, campeão da categoria júnior. O vento estava variando, estava dando muita rajada. Tinha horas que estava muito forte, assim como agora, né? Mas no fim, até começou a ventar mais forte e eu venci. E era da classe windsurf que estava a única mulher de todos os atletas, Lilian Lima, que não conseguiu completar o percurso. Os iatistas percorreram cerca de 9 milhas em torno de 3 boias. A regata durou cerca de 2 horas e serviu também de preparação para os atletas das classes windsurf e hobbycat 14, que em julho e setembro vão disputar o Campeonato Brasileiro em Fortaleza. O capitão Aloysio Meira, pentacampeão paraense na classe hobbycat 14 e um dos campeões da regata na Baía de Guajará, é uma das esperanças do Pará para a competição nacional. Nós sempre ficamos lá em 80, ficamos entre o 10º, 15º, 16º, porque a nossa experiência de participação até hoje se resumiu a 3 participações. Uma em Pernambuco, outra em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul, que são os 3 polos maiores da prática do hobbycat, principalmente pela raia, pelas condições de vento, de mar e de apoio que os iatistas recebem nessas localidades. Aqui o apoio que nós temos é quase que mínimo, só que nos ajuda aqui realmente o Yacht Clube do Pará, que embora esteja localizado num ponto pouco propício à prática da vela, mas ele sempre colabora conosco. Nós estamos aqui usando a boia do iate, usando os funcionários do iate, usando a lancha do iate, o combustível do iate e, enfim, a colaboração do Yacht Clube do Pará. A nossa aspiração em julho é, mais uma vez, com esse intercâmbio melhorar. Porque realmente, por experiência própria, eu já ganhava uma regata aqui, uma regata lá aqui em Belém. Mas eu realmente conquistei aquelas 5 estrelas do meu barco, foi depois que eu comecei a participar de campeonatos lá fora. Aprendendo, perdendo e aprendendo. Nem o forte vento atrapalhou. Uma hora antes do início das competições, os windsurfistas chegam ao local da regata. Desta vez, foi no Mosqueiro, do farol ao chapéu virado. Como sempre, o ritual de arrumar as velas e checar as pranchas é feito. Para uma boa competição, é indispensável bons ventos e o apoio da torcida, principalmente do sexo feminino, e se for bonita. A largada é feita depois do toque desta sirene. Este ano a grande novidade foi a disputa do campeonato de estreantes. Dentro da categoria especial,
Mesmo com o pé furado por um peixe bagre, ganhou André Melo. Mas que emoção sente o windsurfista na estreia? Quem nunca participou de uma regata não sabe direito onde se colocar, e quando a maré e o vento também estão muito fortes, isso dificulta ainda mais as coisas pra gente. A gente que é estreante que nunca participou de uma regata. Você foi até bom, né? Você chegou em terceiro, né? Como estreante, fez um bom papel, né? Deu pra safar o terceiro lugar aí. Apesar da pouca experiência que eu tenho, há pouco tempo que eu pratico esse esporte, mas deu pra safar um terceiro. Quem motivou bastante a moçada mais velha foi sem dúvida este garoto de 5 anos, o Rodrigo, velejando como gente grande. A primeira regata terminou com a vitória de Kildare na categoria oficial pesado. Ele também tinha sido campeão no sábado e vai na boa para o título de 88. Na classe oficial leve, o ganhador da primeira regata de domingo foi Lavareda. Mas as grandes emoções do 9º campeonato de windsurf ficaram, no entanto, para a segunda regata do domingo. Depois da chuva e com maresia forte, além dos ventos, muita dificuldade para dominar as embarcações. Acabou dando a lógica na categoria pesado. Ganhou Kildare, que completou sua terceira vitória. O vencedor da categoria leve foi José Paulo Capixaba. Está vindo brasileiro, em que eu fui vice-campeão brasileiro, com um vento semelhante a esse, e eu estou acostumado com esse tipo de vento. É o vento que eu costumo velejar e costumo me dar bem nesse tipo de vento. Uma vitória que pode te levar ao título de campeão paraense dos leves? Pode me levar ao título de campeão paraense dos leves. Já fui campeão em 84 e estou disputando hoje com a rapaziada aí esse título de 88. Depois de 3 vitórias, já a coisa fica mais fácil, dá mais tranquilidade para a gente correr as próximas 3 regatas. Basta mais um primeiro e um segundo e o 4º campeonato consecutivo para mim deve estar assegurado. E como é que foi correr com todo esse vento na segunda regata? Realmente essa segunda regata agora foi terrível para nós velejadores, quer dizer, é um vento mais ou menos de uns quase 20 nós, aproximadamente uns 50 km por hora. Isso é uma pressão no braço incrível, quer dizer, você tem uma área vélica de 6,3 metros quadrados e a pressão desse vento todinho nela realmente não é fácil. Quer dizer, você precisa de muito preparo físico e a técnica também para velejar nesse vento aí tem que ser bem aprimorada. O 9º Campeonato Paraense de Windsurf vai ser encerrado neste final de semana, quando teremos no sábado 2 regatas e no domingo a última regata com premiação aos campeões, aqui mesmo no Mosqueiro. Nublado na praia da Enseada, no Guarujá, litoral paulista. A pipa do Philly sempre lá no alto. Este é o terceiro Philly. Nós estamos na segunda etapa, após Florianópolis do Guarujá. Das 2 etapas ao todo participaram cerca de 250 embarcações, sem contar com jet skis que estreiam nesta fase. Vamos começar com o Hobcat 14. Está aqui com a gente Carlos Donesti, um dos campeões do Philly de 88. O Hobcat é um catamarã, ou seja, um barco com 2 cascos. Medindo 14 pés, aproximadamente 4,60 metros, e pesando 120 quilos, é o barco mais veloz do que participam no Philly. Até a campeã sul-americana, Paula Albucolo, participou nessa etapa. O vento fraco não permitiu que os barcos desenvolvessem grande velocidade, porém as regatas foram muito disputadas, tanto no sábado quanto no domingo. Aí temos o campeão da etapa, Ladislau Zago, e o vice, Odilo Gueuer. Vamos à prancha vela, a especialidade do Carlos Donesti. O vento fraco e o mar bastante agitado prejudicou bastante a disputa da classe windsurf. Aí vocês têm uma noção do tamanho das ondas que tinham no Guarujá. Agora vocês vão acompanhar uma briga que já se tornou rotina no Philly. É essa aí. Yuri Taguchi e Jorge Rebelo brigam pau a pau pelo primeiro lugar. Mas no final, quem levou a melhor foi o meu garoto, nosso representante em Seul, que vocês veem aí, que apesar de terminar empatado com Yuri Taguchi, levou a melhor no desempate e o título dessa etapa do Philly. Então vamos ao laser. Vamos lá, Carlos. Com regras bastante rígidas, que obrigam todos os velejadores a usarem barcos absolutamente iguais, a classe laser é que apresenta as maiores disputas. Aí vocês têm uma noção de como chovia no Guarujá. Ao
já tivemos a participação de mais de 250 iatistas. Acompanhe essa briga entre 4 barcos pelo primeiro lugar nessa perna de través. Mas apesar de muitos feras do Brasil inteiro da classe laser estarem disputando o Philishave On Wave, quem ganhou mesmo foi o paulista Ricardo Grassman, esse aí. Surpreendeu um dos melhores velejadores do Brasil, Peter Tanchait, que se contentou com o segundo lugar na etapa. Agora para a areia, com a largada do slalom. Com largada do tipo Le Mans na areia, o slalom exige um mínimo de 9 nós na velocidade do vento. Aqui, com um vento muito fraco, aproximadamente 5 nós, e ondas quebrando bastante altas, os velejadores sofreram bastante para passar a arrebentação. O pega da prova foi esse aí, entre Adrian Karadec e Marquinhos MVM. Adrian Karadec pega uma onda, mas fica por fora da boia. Acompanha aí. E não consegue passar o Marquinhos. Agora eles estão indo para a última boia dessa regata de slalom. A história da chegada se inverteu um pouco. Adrian Karadec tranquilo, chega na areia e quase nem corre para o funil, deixando Marquinhos MVM em segundo. Já a disputa pelo terceiro lugar ficou decidida mesmo na areia, na corrida. Os dois velejadores largam a prancha e saem correndo lado a lado para ver quem vai levar melhor. No final, Luiz Carlos Bulina, de São Paulo, teve mais pique e garantiu o terceiro lugar. Vamos agora à estreia da etapa Philishave do Guarujá, o jet ski. Esse aí é o Roberto Megali Tomé. Esse é o Paulo Policastro. Aí o Fábio Pereira Barreto. Oscar Capelache. E o Marco Aurélio Galvão. Esta aí é a largada, hein? O Marco Aurélio Galvão sai na frente, com Oscar Capelache logo atrás. Paulo Policastro está em terceiro. E o Paulo Ferreira teve dificuldades. Acompanhe agora a ultrapassagem de Oscar Capelache, atual campeão paulista, sobre Marco Aurélio Galvão. E o Oscar Capelache vence a etapa do Guarujá. Hora do pódio. Vencedor do Hobbycat 14, Ladislau Zabo. Ganhador do slalom foi Adrian Karadec. No jet ski, Oscar Capelache. Vencedor do laser, Ricardo Grassman. E prancha a vela, Jorge Rebelo. A classificação do Philishave após as duas etapas. No Hobbycat, os líderes são Ladislau Zabo e Odilo Guewer. Na prancha a vela, Yuri Taguchi e Jorge Rebelo. E no laser, Peter Tanchait e Antônio Paes Leme. Já está quase tudo pronto, mas os carros que vão participar da prova são rigorosamente cercados de dispositivos de segurança para proteger os pilotos. No compartimento do motorista, pesados canos de metal evitam que a cabine seja muito amassada. As portas são soldadas para que não abram quando o carro capotar. E uma carga de pólvora é colocada debaixo do carro para explodir e provocar a capotagem. Os dois pilotos que vão fazer a capotagem volta do canhão são estes aqui, A.J. Ney e Craig Brazil. O primeiro a tentar é A.J. Ney. Tudo pronto. E ele dá a partida.
Antes de capotar, o piloto atinge uma velocidade superior a 110 km por hora. Agora a pólvora explode. Uma loucura. Assim que o carro para, os bombeiros e uma ambulância chegam ao local. Parece que Ednei está bem. Agora ele vai ser retirado do carro. Aí está o piloto, ainda tonto. O carro ficou bastante danificado. Vamos ver de novo as capotagens de Ednei e contar quantas foram. Foram 16 capotagens. Agora é a vez de Craig Brasil. Ele vai ter que capotar pelo menos 17 vezes para vencer a competição. Vamos ver. Tudo ok. Ele já atingiu 110 km por hora. O carro vai explodir. Impressionante. Alguma coisa saiu errada. Os bombeiros e a ambulância chegam e somem na fumaça. O carro ficou totalmente destroçado. Todos procuram ver como está o piloto. O carro é desvirado com a ajuda até dos repórteres. Por incrível que pareça, o piloto Craig Brasil não sofreu nada, graças também ao cinto de segurança. Veja de novo as capotagens de Craig. Foram apenas 6 capotagens. Agora Craig Brasil cumprimenta o vencedor da competição. Vale a pena ver de novo a vitória de Ednei. É cada onda maior que a outra. O jet ski não foi feito para essas exibições perigosas, mas Herbie adora fazer essas maluquices. Esse tipo de esporte está se tornando cada vez mais popular no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Agora parece que ele caiu. Caiu nada. Olha ele aí. Afinal, Herbie é um veterano e sempre consegue chegar na areia com a maior tranquilidade. A regata começou
começou com 1 hora de atraso. O vento estava fraco e a correnteza da Baía de Guajará muito forte. Os iatistas aproveitaram o tempo para dar os últimos retoques nos barcos. A competição foi dividida em 3 categorias: Hobbycat, Laser e Windsurf. Mesmo com pouco vento, o iatista desajeitado tenta levantar a vela, não consegue e cai. O diretor náutico do iate, Hélio Azevedo, não teve problemas e mandou conferir. Primeiro lugar na categoria Laser Master. O segundo lugar ficou com o ex-campeão carioca Benedito Menezes. Na categoria Laser Sênior, a primeira colocação ficou com Flávio Acatauaçu. Boa noite. A regata Rômulo Maiorana Júnior foi um sucesso total. Os velejadores deram um show. A regata começou com 1 hora de atraso. O vento estava fraco e a correnteza da Baía de Guajará muito forte. Os iatistas aproveitaram o tempo para dar os últimos retoques nos barcos. A competição foi dividida em 3 categorias: Hobbycat, Laser e Windsurf. Mesmo com pouco vento, o iatista desajeitado tenta levantar a vela, não consegue e cai. Na virada da boia, toda agilidade é pouca. O diretor náutico do iate, Hélio Azevedo, não teve problemas e mandou conferir. Primeiro lugar na categoria Laser Master. O segundo lugar ficou com o ex-campeão carioca Benedito Menezes. Na categoria Laser Sênior, o favorito da prova tirou o segundo lugar. É o carioca Luiz Eduardo. A primeira colocação ficou com Flávio Acatauaçu. No windsurf pesado, venceu o representante da Wind Company, José Carlos Português. Em segundo lugar, chegou o da Reicon, Kilder Malheiros. E em terceiro, o da Oplima, Laerte Figueiredo. No windsurf leve, ganhou o primeiro lugar na categoria e primeiro lugar geral, o iatista José Colares. Em segundo, Renato Simões. E em terceiro, Fábio Fiocchi. No Hobbycat, o vencedor da prova foi o iatista João Carlos Biju. Em segundo, chegou o favorito, Aloysio Meira. E em terceiro, Bento Machado. ZYB 222, TV Liberal, Canal 7, Belém, Pará. Um veículo do sistema Rômulo Maiorana de comunicação. Foi um sucesso. A Praia do Caripi foi escolhida como cenário da regata da Semana do Meio Ambiente. A competição foi dividida nas categorias Hobbycat, prancha-vela e laser. A falta do vento atrapalhou o desempenho dos iatistas e muitos desistiram. O jeito então foi esperar. Este iatista aproveitou para pegar um bronzeado. Depois de 1 hora de regata, o vento começou a soprar e o veterano Aloysio Meira conferiu a primeira colocação no Hobbycat. Logo depois, chegou o Júlio Pinho. Na categoria prancha-vela, os primeiros lugares foram para João Carlos Lavareda e Vitor Melo. Na prancha-vela pesado, Kilder Malheiros chegou em primeiro e José Carlos Português em segundo. No laser, o primeiro lugar ficou com Zene Machado e o segundo com Flávio Acatauaçu.
A competição foi disputada nas águas do Rio Guamá, em frente ao Yacht Clube. A regata comemorou a vitória da Marinha Brasileira no dia 11 de junho de 1865, na Guerra do Paraguai. A 10ª regata Batalha Naval do Riachuelo começou às 11 horas da manhã na raia do Yacht Clube do Pará. Estavam presentes autoridades civis, oficiais da Marinha e do Exército. Da largada até a segunda boia, os participantes tiveram muitas dificuldades. O contravento impediu o deslizamento em linha reta e os iatistas atravessaram em zigue-zague os barcos que estavam parados em frente ao iate. Com o vento de popa foi mais fácil. Os iatistas conseguiram velocidade e manobras rápidas. O comandante do 4º Distrito Naval, almirante Sérgio Lima, e o comandante da 8ª Região Militar, general Vladimir Azevedo, cumprimentaram os vencedores. O primeiro lugar no Hobbycat foi para João Carlos Biju. Na categoria Laser Master, venceu o veterano Bento Machado. No Laser Sênior, o primeiro lugar ficou com Cláudio Melo. No Windsurf Leve, a primeira colocação foi para Vitor Melo. E no Wind Pesado, César Melo chegou em primeiro lugar. Do marinheiro. Foi no sábado. Sem o vento forte, a maré lançante iria prejudicar a realização da 9ª regata em comemoração ao Dia do Marinheiro. 25 velejadores nas 4 categorias, Laser, Hobbycat, Windsurf Leve e Windsurf Pesado, disputaram as primeiras colocações. Somente os 3 primeiros colocados em cada categoria foram premiados com troféus. O percurso olímpico de 2.000 metros, na raia montada em frente ao Yacht Clube do Pará, foi concluído em 2 horas de prova. Oficiais da Marinha e civis assistiram à penúltima regata da temporada. By a left fielder hitting a brick wall. Scott Thompson of the Chicago Cubs, and breaks his collarbone. The closest shave on a pitcher, Bob Forsch of the Cardinals. Direto Pedro Cardenas, who no juiz. Referee Bert Lowe's. Golpe na cabeça. Wings and Willie Plett of Minnesota. Plett is fined and suspended 8 games. College play. Bola fora e jogador na trave. Who knocks down the goalpost. Of 1983. Uma cesta de longa distância. 70-footer swish. Uma grande trombada sem vítima. With the driver not getting hurt. Phil Parsons, Winston 500.